Olá pessoal, eu sou o professor Michel Castro e estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre a relação dos olhos e a postura, tá joia? Então vamos tentar destrinchar um pouquinho esse tema. Óbvio que esse tema é bastante longo, então a gente vai trazer aspectos pontuais aí que despertem o interesse de vocês em estudo e análise dessa correlação, tá bem? E aí tragam para a prática clínica do dia a dia de vocês, já que muitos pacientes que se apresentam no nosso consultório, como queixas, por exemplo, de dor cervical ou cefaleias do tipo tensional, têm muitas vezes disfunções aí oculares que acabam levando como consequência esses distúrbios. E muitas vezes a gente fica atento aí à dor miofascial, ao trigger point, ou à protusão discal, às radiculopatias, hernia de disco e tal. E muitas vezes isso só é uma consequência a uma carga, muitas vezes, que está aí alterada, por exemplo, por uma disfunção ocular, tá bem? Então vamos ver essas correlações agora. Ok, bom, nesse primeiro momento, então, eu diria para vocês que os olhos e os músculos cervicais têm uma íntima relação, mesmo mecânica, por conta aí da tensão que é repercutida dos músculos cervicais superiores, ali dos suboccipitais, para os músculos extraoculares através das meninges, tá? Dessas membranas cranianas. E também dizer para vocês que a alteração, muitas vezes, que ocorre da visão, como, por exemplo, o ponto onde a gente fixa uma imagem, ele pode estar alterado nessa interação com o mundo exterior. Ela se dá pela captação dessas informações através dos bastonetes aí da visão periférica. Então são os esteroceptores oculares, e aí tem a propriocepção, o nosso senso posicional dos olhos, tá? Se dá através dos músculos extraoculares e aí da complexa via óculo-cefalo-gira, tá bem? Deixa eu, antes de mencionar esses sinais clínicos aí que normalmente a gente encontra nesses pacientes, gostaria de dizer para vocês que um dos distúrbios que mais sobrecarregam muitas vezes esses músculos oculares se dá aí por distúrbios de refração, que alteram aí o ponto de incidência da luz sobre o cristalino. E aí tem algumas das alterações de refração que comumente encontramos: a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Então, são pacientes que normalmente apresentam a visão embaçada e muitas vezes geram cargas excessivas sobre o olho, então forçam a visão, mais especificamente, como, por exemplo, uma pessoa que senta no fundo da sala e tem dificuldade para enxergar de longe, ou a pessoa que tem dificuldade para enxergar de perto e muitas vezes está lá, faz leituras diárias ou usa computador direto, ou está direto na frente do celular. Então chega no final do dia, muitas vezes esse paciente já está com o olho cansado, com vermelhidão nos olhos e com tensão cervical associado. Então isso é um sinal, muitas vezes, inclusive a dor que aumenta lá para o final do dia, muitas vezes uma incidência aí de uma possibilidade de que esse paciente tenha uma relação com uma alteração de um captor ocular, por exemplo, tá? E outra situação que é comum de encontrar o déficit de convergência. Não tenho o dado estatístico específico para dizer a quantidade de pessoas que apresentam déficit de convergência, mas eu diria pela experiência aí clínica que de 10 pacientes, uns 6 pacientes apresentam esse déficit de convergência. Então é um número bastante alto de incidência aí nos consultórios, tá? Então, normalmente esse déficit de convergência ele se dá por uma lesão de um par craniano. E essa lesão de um par craniano pode se dar aí muitas vezes a um trauma, ou bateu a cabeça muito forte, ou teve um acidente, ou algo nesse sentido, e levou à alteração dessa inervação. A lesão mais comum de acontecer nesses casos é a lesão do terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor. Então, o nervo oculomotor é o que mais inerva músculos distintos aí a nível ocular. Depois tem o nervo troclear e o nervo abducente, tá? Que inervam outros músculos que a gente já vai ver na sequência. Mas a alteração, por exemplo, do nervo oculomotor, ele vai inibir muitas vezes a atividade do reto medial. Então, que é um músculo responsável por fazer a convergência. A importância da convergência tá que a gente, para ver um objeto só, os nossos dois olhos têm uma visão binocular que fazem a convergência para o mesmo ponto e a gente tem a visão
e a percepção de um único objeto. Quando a gente tem alteração sobre um nervo craniano, sobre um par craniano, e altera a função muscular em si, esse músculo vai ficar com a contração ineficiente e o olho, ao invés de olhar para o mesmo ponto, ele vai olhar para pontos diferentes. Tá? Então a gente vai ter um déficit de convergência, vai ter um olho hipoconvergente e a gente vai ter a diplopia, que é a visão dupla. Tá? Então imagine vocês, por exemplo, uma pessoa que usa o celular todo dia ou está o dia inteiro trabalhando na frente do computador e todas essas pessoas fazem adaptações sem com que elas percebam que estão fazendo essas adaptações. Então aí, imagine que muitas vezes sofreu um trauma lá na infância e hoje em dia ela passou desde aquele momento até hoje, por exemplo, vida adulta, digamos assim, fazendo adaptações. Então ela vai, para olhar para o celular, esse olho que hipoconverge, ele não vai convergir, essa pessoa vai posicionar esse olho para frente, já que o outro olho ele tem a possibilidade de fazer a convergência melhor. Tá? Então, para que os dois olhos mirem num mesmo ponto, ele vai ter que fazer essa adaptação. Tá? Então, muitas vezes o paciente vai lá, apresenta uma rotação cervical, ou até mesmo uma inclinação cervical, e você vai trabalhar essas alterações biomecânicas relacionadas à questão musculoesquelética em específico, mas muitas vezes isso não está relacionado àquele ponto em específico. Então, só ficar atento à influência desses fatores aí estereoceptivos, da influência do mundo exterior sobre as nossas alterações, que normalmente a maior parte das influências de aumento de tensão, de dor, são advindas dessas alterações. A gente está falando especificamente de um captor, que é o captor ocular, mas poderia ser captor dento-oclusal, poderia ser um captor podal, poderia ser uma interferência, por exemplo, cirúrgica, uma cicatriz que gera uma alteração da informação sensorial daquela pele, do tecido conjuntivo que está sobre aquela pele, alterações viscerais em específico. Então, tem uma série de fatores que podem levar a disfunções biomecânicas que a gente conhece. Tá? Então, não se foquem somente o que os olhos de vocês veem. Tentem ir um pouco mais além disso. E é isso que eu gostaria de despertar nesse momento aqui. Tá? Então, olha só, os pacientes normalmente que apresentam uma disfunção ocular, eles vão apresentar essas características. O sintoma de dor ou de tensão, como a gente mencionou antes, tem a característica de se apresentar mais no final do dia. Então, mas ele vai ter a sensação ali de lacrimejamento, você vai visualizar que o paciente normalmente ele vai andar com o olhinho mais fechado, com até mais umidificado, você vai ter essa percepção que ele está com um lacrimejamento maior, ele normalmente tem essa irritabilidade à luz, que é a fotofobia, e as dores normalmente estão mais cefálicas, então é comum encontrar pacientes com cefaleia de órgão tensional e cervicalgias, tá? Por conta de distúrbios aí oculares. Tá? Aqui nessa imagem que eu mostrei desse déficit de convergência, só vou mostrar esse videozinho para vocês, onde mostra exatamente esse teste de aproximação da caneta, o teste de convergência. Observe que o olho esquerdo converge e o direito fica para frente. Tá? Então, aqui é um déficit de convergência. Para melhorar esse movimento ocular aqui, a gente precisa estimular. Esse teste ele pode servir, inclusive, como um exercício. Tá? Então, o paciente vai fazer a aproximação ali da caneta até o ponto onde ele começa a ter a visão dupla. E ele vai começar a forçar para fazer a fusão da imagem. E muitas vezes inibir a tensão do músculo reto lateral pode ser uma boa opção. Aí temos até as técnicas de terapia manual que são aplicadas sobre esses músculos extraoculares. Óbvio que a gente não vai enfiar o dedo no olho do paciente, jamais, mas a gente consegue de olho fechado fazer um leve estímulo lento de inibição da tensão do músculo reto lateral. Muitas vezes a gente faz questão de 10 movimentos e solicita de novo o teste ali de aproximação de convergência ocular e o paciente já melhora em muito a função do reto medial. Tá? Mas aí existe uma prática e existe também a variação de paciente para paciente. Tem pacientes que apresentam uma lentidão maior na melhora dos sintomas e tem desse sinal, né? E tem pacientes que acabam tendo uma otimização e resposta do exercício muito rápida. Tá? Então, incluam isso no tratamento, por exemplo, de um paciente
com dor cervical, com cefaleia tensional, que apresentem alguns dos distúrbios aí, tá bem? Bom, aqui eu já tinha falado, era só a relação da visão, do paralelismo ocular, fusão da imagem, e quando ocorre a déficit de convergência, ocorre aí a diplopia. Aí uns exemplos, né, de estrabismo, então normalmente é neurogênico, ocorre a perda do paralelismo, então os olhos acabam olhando para pontos diferentes. Cada desvio desses está relacionado a um par craniano diferente, tá? Aqui estão os pares cranianos e as suas respectivas estruturas inervadas por eles, tá? Então, o terceiro par craniano, o oculomotor, e o quarto par craniano e o sexto par craniano, tá? E os seus respectivos músculos. Só tomar um golinho de café. Bom, aqui nessa outra imagem mostra mais alterações, né, possíveis. Ali naquela imagem anterior só faltava a hipotropia. Então aí distúrbios como heteroforias e heterotropias podem desencadear aí essas alterações, tá? Que a gente normalmente encontra no paciente. E aqui tem os testes que normalmente são realizados, os testes cover test. Então, normalmente quando tu cobre o olho, o paciente ele gera um reflexo alterando o lado contralateral, tá? E aí dá positivo para a heteroforia, tá bom? E aí pode fazer os testes de perseguição ocular e testar essa mobilidade ocular e ver se os músculos oculares estão desempenhando uma boa função ou não. Tá joia? Bom, aqui não vou entrar em detalhe disso, não tem importância para esse momento. Tem outro teste que pode ser identificado. Esses dias eu estava pedindo para o paciente movimentar os olhos fechado e para um lado para o outro e observava que no pé dela o pé movimentava, no mesmo movimento dos olhos. E aconteceu com uma paciente na mandíbula. Enquanto ela movimentava os olhos, a mandíbula movimentava no mesmo movimento do ritmo ocular. Esse teste ele serve para verificar se os olhos estão tendo influência sobre o sistema tônico postural, tá? Então é utilizado o teste de convergência podal, onde a gente vai inibir esse captor ocular, essa entrada sensorial ocular, e aí a gente vai solicitar a convergência dos pés ali, vai verificar qual lado vai menos. Depois o paciente de olho fechado vai movimentar o olho para um lado para o outro, e aí depois a gente retesta. Então nesse reteste o paciente tem uma melhora da mobilidade no lado que ia menos, o que dá positivo para a entrada ocular, ou seja, o paciente tem uma alteração dessa entrada sensorial ocular, tá bem? Então é uma das possibilidades de testes a serem realizados aí com o paciente. Além dos testes anteriores que a gente já verificou e a análise sempre da anamnese, né? O exame clínico ali é extremamente importante para determinar se tem influência ou não dessa entrada sensorial. Aí tem o tratamento, ele tem uma base aí multidisciplinar, a fisioterapia com a reabilitação ocular é extremamente importante, a presença do oftalmologista também é importante, o optometrista é uma outra profissão que é mais antiga, inclusive que também já trabalhava com exercícios específicos oculares, a propriocepção sensorial, aí tem a prescrição de colírios que podem melhorar essa percepção ocular, tem ação aí sobre o cristalino, sobre o elevador do cristalino e a elasticidade do cristalino. E aí, propriocepção motora extraocular, trabalho prioritário sobre essa hipoconvergência. Então, a gente vai fazer esse treino de convergência e inibição do músculo reto lateral para que o paciente consiga ter essa visão binocular ou pelo menos que a fusão na imagem seja otimizada. Tá bem? Bom, aí tá os exercícios, né, que são utilizados. Muitas vezes, quando o paciente tem a hipoconvergência de um olho, muitas vezes a gente pode fazer o desvio da caneta também, para estimular a contração do lado, para o lado contrário do olho que estava hipoconvergente. Né? Esse olho não ia para dentro, aqui quando a caneta estava centralizada, a gente pode desviar e sobrecarregar ele um pouco mais, exigir um pouco mais desse músculo reto medial, por exemplo. Né? Ou pode fazer simplesmente o teste de aproximação do nariz, tá? Hipoconvergência bilateral, aproximação centralizada, e se houver uma hipoconvergência unilateral, ainda essa aproximação descentralizada. Bom, existem essas placas de exercícios que são comumente utilizadas também, então a intenção é que o paciente venha de distal para proximal, e ele vá conseguindo fazer
essa aproximação até um dia chegar à ponta do nariz, tá? Então pode fazer nesse plano horizontal aqui e depois na vertical, tá? Ela vai fazendo a fusão e aqui ela tem a percepção como se fosse uma imagem, por mais que a cartela esteja virada, tá? Bom, era isso, pessoal. Só trazendo algumas informações. Caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre esse assunto, fiquem ligados aqui no canal. É importantíssimo para mim, eu estou começando há pouco, mas se vocês puderem dar uma curtida aqui embaixo, seguir o canal, isso vai me auxiliar a estar produzindo mais conteúdos aí. Eu tenho a minha página nas redes sociais, que é prof.michelcastro, ou ainda Cadeias Musculares, a qual eu comecei também há pouco tempo com a página de Cadeias Musculares, onde eu trago informações específicas sobre esse tema. Tá? E na página do Prof. Michel Castro, informações gerais aí. Tá bom? Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.